aí, beleza, pessoal? Hoje nós vamos avaliar, Avaliar quem sou eu. Vamos notar aqui fazer algumas observações em relação a Camex. Para quem não sabe, ela é uma empresa brasileira que produz gabinetes. Eu achei bem interessante, porque eu achei que todos os gabinetes aqui do Brasil eram rebrands, né? Ou seja, gabinetes remarcados. Você importa o gabinete da forma que você deseja, lá e chega aqui, você coloca a sua logo e vende como se o gabinete fosse seu. E é bem interessante, pessoal. Tem esse vídeo aqui, ó, que é o processo de estampagem do plate da placa mãe, e a menina lá, ela faz, inclusive, ela rebita o gabinete como se tivesse realmente fabricando ele em si. Ela mostra todos os detalhes, achei muito interessante. E algumas pessoas pediram para mim fazer uma análise do gabinete Amex, em específico esse aqui, ó, esse Infinity, que ele tem Infinity 1, 2, 3 e 4, ou seja, um gabinete que aparentemente vende bem, porque senão ele não teria continuação. Por coincidência, pessoal, tem um conhecido lá no grupo nosso de molde que tem esse gabinete Infinity, e ele relatou para mim que esse gabinete ele sofre do mesmo problema que o gabinete do MyMax Tornado, ou seja, o flow frontal dele é fraco, é meio pobre, né? E no gabinete, e só voltando lá no vídeo do gabinete da MyMax Tornado, muita gente me falou que tem o gabinete, mas não tem problema. É porque é o seguinte, pessoal, né, não é sempre porque você vai ter esse gabinete, você vai ter o problema de temperatura, porque a temperatura ela tá ligada ao TDP de suas peças, ou seja, peças de maior desempenho. Se você tiver um i3 e uma 1060, uma 1050 Ti, você vai ter uma geração de calor interna no seu gabinete. Se você tem um i7 e uma 2080 Ti, você vai ter outra liberação de energia, ou seja, maior. Quanto maior o desempenho de sua peça, maior a geração de calor, e com certeza mais rápida tem que ser a troca térmica entre o meio externo e o meio interno. E é justamente essas barreiras físicas aqui, ó, principalmente na parte frontal do gabinete, que atrapalham essa troca térmica. Apesar dela ter essas aberturas laterais aqui, né, que são respiradores, com certeza ela ainda não é tão eficiente para peças assim que demandam uma troca térmica muito rápida. O colega nosso lá do grupo, ele inclusive mandou o vídeo, né, daquele teste da chama lá, e apesar de não ter ficado muito boa a imagem, eu vou ver se eu consigo subir o vídeo para mostrar para vocês que quando ele coloca a vela lá com essa barreira física aqui, a vela ela mantém a chama. E assim que ele tira toda essa parte frontal, né, porque eu acredito que seja um vidro aqui, fala que ele é um vidro fumê, a chama rapidamente extingue toda a chama da vela, ou seja, a vela se apaga. Eu notei aqui que é um gabinete bem estruturado, já vem com o PSU cover, e em relação às 4 gerações dele, me parece que basicamente eles trocam o sistema de iluminação que eu vi, mas em si é um gabinete bem estruturado, mas que realmente tem esse problema, esse déficit de troca de calor, não é muito, digamos que eficiente. Mas no mais, é um gabinete bem completo, e o preço dele é para um gabinete de entrada. E apesar, pessoal, dessa análise minha aqui ser mais superficial, né, porque não tem como eu analisar esse gabinete em específico, eu pude pegar assim opiniões de quem tem, e muitas pessoas relataram assim que o principal defeito dele é esse frontal, que ele bloqueia muito a parte de airflow do gabinete. E foi bom também eu pesquisar a respeito da Camex, porque eu fiquei sabendo que é uma empresa brasileira e parece que ela tá dando assim bons frutos, tá continuando, né? Porque ela tem uma gama enorme de gabinetes, e muita gente me pede o Mini TX para eu fazer, né, galera? Vamos ver, né, à medida que eu vou melhorando e também esse frio vai passar aqui, a gente traz um gabinete. Mas, pessoal, eu vim aqui só para falar de flow de gabinete, falar, entre aspas, que todo mundo acha que quando vai analisar o gabinete, alguma coisa assim, é falar mal. Não, é um ponto a se melhorar, ainda mais que é uma empresa brasileira, que é muito mais fácil de escutar a gente do que se fosse uma Cooler Master, uma Colga, que é uma empresa de fora, toda a fabricação lá fora. Aqui, como é uma empresa brasileira, eu tenho certeza que para ouvir o cliente e o consumidor brasileiro é muito mais fácil. A gente me pede para fazer um Mini TX, eu vou fazer, talvez o próximo case que eu faça é o danado do Mini TX, que muita gente pede. E a Camex em si, ela tem um Mini TX com um flow bem legal. Por quê? É um flow com justamente a parte frontal, que no Infinity eu acho que eles pecam por ser totalmente fechada. Aqui nesse aqui, ó, que é o Mini TX dele, que eles chamam de Microcraft, é telado, ou seja, a frente é 100%
aberta. É claro, pela frente ser telada, o bloqueio é muito menor do que se fosse um vidro ou um acrílico. E é bem interessante esse gabinete aqui, eu não sabia que eles tinham esse mini ITX, mas tá aí uma solução, ó, para quem busca gabinetes pequenos. Eu não sei o preço, também não procurei saber em relação a preço, mas o flow com certeza é bom. E é uma box case, né, para quem procura aí gabinetes minimalistas, ou seja, gabinetes pequenos e tal, e gosta de gabinetes que não sejam tão extravagantes, que ele é bem simplesinho. E é uma coisa que eu achei bem interessante nele é que o topo dele, a parte superior do gabinete é aberta, ou seja, é aberta assim, entre aspas, né? Tem um acrílico com um vidro que você consegue ver sua placa, já que ela fica deitada, né? Já que ela fica na horizontal. E tá aí, pessoal, para quem não conhecia a Carmex, fica conhecendo aí, ó, a linha de gabinetes deles são enormes. Acredito que com o tempo, né, à medida que o cliente também, o brasileiro, vai amadurecendo, tendo conhecimento em relação a não só desempenho, você pegar um gabinete e meter peça lá, peça de alto desempenho, você uma hora ou outra vai notar que você está sendo limitado até por questão térmica. Infelizmente, isso acontece e não é pouco, galera. A parte térmica hoje em relação a gabinete se torna até um limitador de desempenho. Para quem não sabe, acha que é só pegar lá, monta de qualquer jeito e tal. Não, tem todo um estudo, principalmente em relação a fluxo de gabinetes. Empresas lá de fora já notaram essa questão e hoje elas tendem sempre a tornar o gabinete o mais dinâmico possível, ou seja, o mais fácil de você pôr um fãzinho aqui e esse fã já ter eficiência para dissipar todo o calor. Acredito que a Camex ela vai aos poucos se adequando assim a essas necessidades, até porque ela tem uma linha muito grande de gabinete. É essa a minha análise a respeito desses gabinetes aí da Camex. Eu acredito que esse gabinete Infinity aqui, para quem tem assim peças de consumo energético muito alto, não recomendo, principalmente pelo déficit de fluxo de ar. Mas está aí uma empresa brasileira que com certeza tende a melhorar aos poucos, até porque ela tem uma linha de gabinetes muito grande. Para quem não conhece, como eu não conhecia e nem sabia que esses gabinetes eram feitos em si aqui no Brasil. E por ser uma empresa brasileira, ela tende a ouvir mais facilmente os clientes assim do seu país, né, pessoal? Então, com certeza, aos poucos ela vai se adequando à necessidade dos clientes. Essa é a minha análise que eu gostaria de fazer em relação aos gabinetes da Camex. São produtos assim bons, por ser uma análise superficial, né? Mas esses gabinetes mais fechados, você tem que ter, digamos que, uma certa maldade em saber escolher o gabinete compatível com o seu hardware, galera. Então é esse o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, valeu e fui.